Olá, gente, boa noite. Como é que foram de carnaval? Se divertiram bastante? Pois bem, agora começa a quaresma. Para quem não sabe, a quaresma é uma época de reflexão. E chegou o momento da gente conhecer um pouco o teor deste livro, que foi lançado depois que o Trump ganhou as eleições por dois professores de ciência política de Harvard, nos Estados Unidos. O Steven Levinsky, ele esteve no Brasil em 2018 para lançar esse livro e fez uma palestra na Fundação do Fernando Henrique Cardoso em São Paulo. E agora a gente vai ver então os pontos principais deste livro e tentar analisar se tem alguma coisa a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, gente, como é que foi feito esse livro, Como as Democracias Morrem? A dupla de professores analisou vários governos que eles acreditam serem autoritários na América do Sul e também um pouco na Europa, Oriente Médio, e viram assim algumas semelhanças entre essas personalidades autoritárias. Eles acreditam que hoje em dia, quando uma democracia começa a enfraquecer, não é de supetão, não é através de um golpe militar, com tanques nas ruas, mas sim minando as suas estruturas democráticas. Entre os países que eles investigaram, estava o Peru do Fujimori, a Venezuela do Chaves, também a Hungria. Algumas das características comuns a essas personalidades autoritárias é tratar os adversários como inimigos que precisam ser eliminados, né? É uma polarização extrema que gosta de demonizar o adversário como se ele tivesse que ser exterminado da terra. Intimidar a imprensa. Temos visto casos recorrentes de jornalistas que são hostilizados nas redes sociais, mas também ao vivo. Jornalistas, principalmente mulheres, que são ridicularizadas porque fazem entrevistas e fazem reportagens investigativas contra algum membro do governo, coisa que sempre foi feita. A intimidação da imprensa, ela tem várias formas. Por exemplo, desde a posse do atual presidente, os jornalistas ficaram num ambiente segregado, não puderam chegar muito perto do presidente. Depois as coletivas foram meio que eliminadas e em troca disso há uma lives na sua página pessoal do Facebook onde não há ali o confronto de ideias. Outro tipo de cerceamento da liberdade de expressão é fazer uma campanha de difamação pelas redes sociais, utilizando a estratégia das fake news, pagando verdadeiros escritórios, apelidados de escritórios do ódio. Pessoas são pagas então para inventar as mentiras mais escabrosas sobre as pessoas e espalhar nas redes sociais. As pessoas que não entendem como funciona esse sistema, inventado pelo Cambridge Analytica, que fez a campanha do Donald Trump, acreditam que aquilo se trata de notícia, mas na verdade é pura propaganda, como se fosse no período eleitoral, de falar mal do seu opositor. Só que nesse caso, não estamos num período eleitoral. A pessoa já foi eleita e continua então com o método de demonizar o adversário a um ponto em que as pessoas começam a hostilizar as pessoas na vida real, ameaçando de morte, ameaçando de levar uma pedrada, dando uma rasteira, como já aconteceu com o jornalista Leonardo Sakamoto e mais recentemente com a outra jornalista da Folha, a Patrícia Campos Mello, que é uma jornalista super bem conceituada no ramo. A gente já vê isso muito em filmes de tribunal, né? Para desconsiderar a investigação que ela fez, atacando então a moral dela, inventando histórias espatafúrdias e que as pessoas compram como se fosse verdadeira só porque estão acreditando no seu líder. Então, outras características de quem tem a personalidade autoritária: questionar o resultado das eleições caso não seja favorável a ele. Isso aconteceu quando ainda não se sabia o resultado das eleições. E se não fosse favorável ao que ganhou, ele falou que as urnas tinham sido deturpadas, deveria ser voto por escrito, mas já que ganhou, tudo bem, então a eleição não teve fraude. Em outros momentos da história, era o cinema que era utilizado pelo ditador da época, né,
para espalhar então a sua ideologia de orgulho da raça, de ser melhor do que outros povos, que foi a estratégia de Hitler. Ele fez alguns filmes memoráveis com uma cineasta que é muito competente, Olimpíada de Berlim de 1932, e também a Arquitetura da Destruição, que exaltava então os símbolos nazistas. Em alguns países comunistas, como a Coreia do Norte, só existe uma televisão estatal que só passa um ponto de vista então dos acontecimentos. Na China também não existe liberdade de expressão. Quem for contrário ao regime pode sumir de uma hora para outra, ser caçado, principalmente jornalistas, defensores dos direitos humanos. Existem alguns assuntos que nas TVs chinesas não pode ser falado. E se um estrangeiro que mora lá e tem uma TV a cabo, se falar do massacre da Praça Celestial, a televisão fica toda preta. Outro assunto que não pode ser mencionado é a questão do Tibete, o massacre que foi feito lá na terra do Dalai Lama, para incorporar a China. Então, alguns governos autoritários têm como estratégia de propaganda o cinema. Na época em que o cinema era o meio de comunicação mais forte, mais popular, outros foi através da televisão, na época em que a televisão era a mais popular. Agora está se usando este pequeno computador de mão que virou uma arma para fazer a cabeça das pessoas que estão, infelizmente, despreparadas para lidar com a quantidade de informação que ela veicula, muitas vezes para despistar do que está realmente acontecendo. Durante as eleições, então, a jornalista Patrícia do Campos Melo estava investigando sobre o disparo de fake news, né, para privilegiar quem ganhou as eleições. E para poder fazer toda essa campanha, muitas empresas colaboraram, porque esses disparos não são de graça. O apoio dos empresários a esse sistema de mídia informal, que é o WhatsApp, o Facebook, fez com que a candidatura, que não tinha nem, acho que tinha 1 minuto de propaganda eleitoral na televisão, saísse vencedora. Ou seja, hoje em dia mudou então a tática de propaganda. A tática de propaganda é espalhar fake news nas correntes de WhatsApp, principalmente os grupos de família, grupos de amigos. Mas será que dá pra gente acreditar, por exemplo, na mídia corporativa, na mídia tradicional, nas TVs como a Rede Globo, como a SBT, a Record? Bom, depende, porque dependendo dos interesses do dono dessas empresas, algumas matérias vão sair e outras não. Algumas vão ser feitas abordando apenas um lado da questão e outras simplesmente vão ignorar. E outras matérias, por exemplo, sobre grevistas, vai sempre mostrar o transtorno que trouxe a população, esquecendo que os trabalhadores que estão em greve também são população e eles entraram na greve por algum motivo, mas nunca é mostrado. Até hoje, o jornalismo ele se mantém com a publicidade das empresas. E isso faz com que o que é veiculado na mídia nem sempre possa ser considerado isento, né? Neutro nunca é, né? Porque se o jornalismo, em tese, existe para o bem-estar da população, ele já tomou um lado da questão. Agora, o que pode acontecer quando uma televisão começa a receber muito recurso do governo? Vai começar a fazer uma autocensura e não mostrar as coisas que o governo anda fazendo de errado. Não sei se foi na posse, mas acredito que foi na posse. O Edir Macedo e o Silvio Santos estavam ali ao lado do presidente, o que mostra claramente que eles estavam sendo beneficiados nesta troca de poder, né? E então, dá para acreditar no noticiário do SBT e da Record, né? Acaba virando propaganda também. A gente lembra que o SBT, durante a ditadura militar, tinha a Semana do Presidente. Quem está chegando aos 50 anos como eu lembra disso. E aquela coisa do ufanismo, do patriotismo de fachada,
né, de ficar exaltando bandeira, na verdade esconde interesses econômicos. E interesses econômicos que não beneficiam a maioria da população, mas sim aqueles que já são mega ricos. E precisam, por exemplo, diminuir os direitos trabalhistas para ter uma margem de lucro maior. As pessoas tenham que trabalhar mais horas, terem menos folga para aumentar a produtividade, como acontece na China. Isso ficou bem evidente no documentário Indústria Americana, quando uma empresa chinesa ligada à indústria automobilística foi para uma cidade americana que tinha fechado a empresa e tentou impor o seu sistema de produção sem direito a sindicato, sem direito a descanso semanal, sem direito a hora extra, sem direito a piso mínimo. Ou seja, a China, que hoje sofre com o problema do coronavírus que está se espalhando pelo mundo, ela também foi um pouco responsável pela perda dos empregos, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Mas qualquer estratégia deles, dos poderosos, né, que só pensam em ficar cada vez mais ricos, é demonizar os refugiados que saem de países que estão destruídos ou que não têm condição de viver. Eles que vão roubar o emprego. Não, eles não estão roubando o emprego de ninguém, eles só estão tentando sobreviver. Quem está roubando os empregos são os poderosos asiáticos, que impõem um sistema de trabalho semelhante análogo à escravidão e querem também impor esse modo de trabalho no Ocidente. Foi assim que a China cresceu tanto, se tornou tão rica, porque no começo eles queriam que fosse muito mais barato produzir na China do que nos outros países. Cidades como Detroit ficaram decadentes porque o forte era a indústria automobilística e foi tudo fechado porque ficou muito mais barato produzir na China. Aqui no Brasil, a indústria do sapato também acontece esse mesmo fenômeno, o dos eletrônicos, a automobilística também, a indústria têxtil também. E os grandes magazines que apoiaram tanto esta pessoa que está na presidência, eles vendem a maioria dos seus produtos feitos na Ásia. Eles geram empregos na Ásia. Quem produz ficou sem emprego. Ou então, lá em São Paulo, os bolivianos, que são também trabalhadores que estavam produzindo peças vendidas super caro em lojas como a Zara e recebiam apenas alguns centavos por cada peça. Então, esse trabalho análogo à escravidão, que era combatido pelo Ministério do Trabalho, adivinha o que aconteceu? O Ministério do Trabalho foi extinto. E a fiscalização em cima do trabalho análogo à escravidão enfraquecida. Tem gente que acha que as instituições estão funcionando normalmente porque ainda existe eleição e tudo mais. Mas o que está acontecendo é que quando se começa a fazer uma campanha de difamação dos outros poderes, como o legislativo, o judiciário, acaba corroendo a democracia por dentro como se fosse um ninho de cupim que está acabando com o seu móvel, está corroendo por dentro. E depois aquilo acaba se esfacelando. Porque a divisão dos em três poderes que assegura que uma pessoa não tenha ímpetos de ser um tirano, de ser um ditador à la Napoleão, vamos dizer assim, um imperador, um presidente imperial. Se não for o legislativo, que tem uma diversidade de pensamento, que representa as várias camadas da sociedade, como a gente vai ter uma democracia? Afinal, uma democracia é feita de vários pontos de vista. Num Estado laico como o nosso, há liberdade de religião. Por isso que os dogmas religiosos de uma religião não podem se impor nas políticas públicas. As políticas de saúde, não dá para a gente aceitar uma campanha que seria para diminuir o câncer genital, como eu fiz há pouco tempo uma matéria para o jornal local, simplesmente dizendo que os jovens devem parar de fazer sexo sem fazer aulas de educação sexual nas escolas, justamente na época que as pessoas iniciam a vida sexual. O Brasil é referência no combate à AIDS.
e depois vem uma pessoa de poder falar que fazer esse atendimento aos portadores de HIV, que é referência mundial, seria perda de dinheiro. Eu acho que isso é uma perda de humanidade, porque todos merecem ter um tratamento adequado, sem moralismos. Ainda mais porque no caso do HIV, muitas mulheres casadas heterossexuais pegam a doença dos maridos que as traem. Então não tem o mínimo cabimento de demonizar também os pacientes HIV soropositivo. Bom, Mussolini foi outro que gostava de mobilizar as massas e inflamar as pessoas para que elas fossem às ruas defender o seu regime, porque só ele seria o representante do povo italiano. Ele se uniu a Hitler, que tinha um pensamento ainda pior. Além de exaltar a própria raça, queria exterminar as demais. Então elevou o fascismo ao nível do nazismo, da política de extermínio. Os dois juntos, na Segunda Guerra Mundial, que durou 5 anos, exterminaram 27 milhões de vidas. Nós temos que aprender que não existe salvadores da pátria. Temos que atuar politicamente no nosso bairro, no nosso ambiente, descobrindo o que realmente precisamos para melhorar de vida. E não simplesmente achar que alguém vai vir de fora e vai nos salvar. Já é do nosso processo histórico calcado na escravidão. Sempre teve a relação de servo e do senhor dos escravos. A gente foi criado pensando sempre que alguém que é poderoso, que tem nome, que tem família, vai resolver nossos problemas. Pessoas bilionárias, pessoas milionárias vão ser melhor preparados porque são empresários de sucesso para administrar um país como se um país fosse uma empresa cujo único objetivo é ter lucro. A gente sabe que não é bem assim. A desigualdade, que já era grande no ano de 2017, tem aumentado cada vez mais. O economista Eduardo Moreira falou hoje na sua live, e é um cara que já foi considerado um dos 3 melhores economistas do Brasil, condecorado pela Rainha da Inglaterra e ex-banqueiro do Banco Pactual. Ele falou que a renda dos mais ricos aumentou em 10% nos últimos 2 anos, e a renda dos mais pobres diminuiu 20% nos últimos 2 anos. Que tipo de política faz com que os pobres fiquem mais pobres e os ricos mais ricos? Num país tão desigual, onde quando foi feita a abolição da escravidão, foi jogado o povo negro à própria sorte na rua, enquanto que em outros países eles tiveram pelo menos um pedaço de chão para poder plantar o seu alimento, são coisas que a gente ainda não superou. Existe um grande povo marginalizado que está à margem da sociedade mesmo, em subempregos, tendo que todo dia batalhar para sobreviver, e a gente vai achar que não tem nada a ver com isso? Eu acho isso realmente, já que a gente está numa época de reflexão, nessa época da quaresma, a gente tem que parar para pensar a nossa responsabilidade também na melhoria da comunidade como um todo. Bom, gente, eu acabei me empolgando e o vídeo já está ficando muito grande e não consegui abordar todas as questões que estão nesse livro. Então fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a política dos tempos atuais, Como as Democracias Morrem, que já se tornou um clássico e um best-seller dos mais vendidos em todo o mundo. Então é isso, gente. Boa noite, até a próxima e fique ligado. A democracia é um bem de todos nós, não podemos abrir mão dela. Até mais.